Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Deus. Eu trouxe para mim uma palavra, para nós, uma palavra nessa tarde, que fala sobre as promessas de Deus nas nossas vidas. Aleluia, né? E Deus me trouxe aqui a palavra que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 26, verso 1 até o verso de número 8, irmãos. Glórias a Deus. Que nos diz assim: E não fareis para vós ídolo, nem vos lembrareis e levantareis de imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados, revertireis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos e guardar os meus mandamentos, eu o fizere, então eu vos darei a vossa chuva, e seu tempo a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulhar vós chegará a vidma, e a vidma se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis segundo a vossa terra. Também darei paz na terra, e dorminareis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. E no último: 5 de vós perseguirão um cento, e 100 o vosso perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Glória a Deus, amém? Essa palavra do Senhor tocou no meu coração nessa tarde, que fala sobre uma promessa, né? Como diz aqui no contexto, está dizendo mandamentos, promessa e ameaça. Deus fez a promessa para Abraão, né? Aí nós vamos lá para o livro de Gênesis, irmãos. Vamos contar um pouco da história de Abraão. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor, né, manda os seus anjos até a tenda de Abraão, a Bíblia diz que estava Abraão em pé na varanda da tenda e sua mulher na porta, encostado. E a Bíblia diz que Abraão então depara-se com os anjos, né, os 3 anjos que estavam em pé debaixo de uma árvore. E a Bíblia diz que Abraão depara com eles e corre até eles e diz, né, que vou fazer, que posso fazer por vocês, oferece ali, né, um holocausto. E a Bíblia diz que aquele anjo faz então, pergunta por Sara, e a Bíblia fala que Abraão fala: a Sara está em casa, mas ela está na tenda, escondido atrás da porta da tenda. Glórias a Deus. E Deus então faz uma promessa, aleluia, para Abraão. E nós vamos entender, irmãos, que muitas das vezes o Senhor faz uma promessa para nós, e nós, muitos, não acreditamos, duvida da promessa de Deus. Porque passa um mês, 2 meses, 1 ano, ou até muitos anos, e essa promessa não vem. E ali nós vamos perdendo as esperanças, perdendo né, o certo tempo. Tanto tempo passa que a gente às vezes esquece daquilo que Deus prometeu e acaba fazendo coisas que acontecem aqui nesse versículo do número de Levítico, né? Que ali Abraão, nessa passagem aqui,
Moisés está dizendo, Deus está falando para Moisés, Moisés, já avisa o povo para não fazer imagem, né, ídolos para adorarem, porque existe só mesmo um Deus, que sou eu. Só pode adorar a Deus, que sou eu, a Deus vivo. Sim, a mim você pode adorar. E as promessas que eu faço, ela jamais será esquecida, aleluia. Então Deus fez uma promessa para Abraão nesse dia. Quando os anjos perguntam por Sara, e Abraão diz, está na tenda, glórias a Deus, o Senhor está perguntando, onde está você? Porque a promessa que eu fiz na sua vida, ela está se cumprindo hoje, aleluia, glórias a Deus. Então Abraão diz, está na tenda, e ali os anjos falam assim, eu vim fazer uma promessa a você. E então, Abraão, qual tipo de promessa o Senhor vai me dar? E Abraão, e os anjos então falam, Deus então fala, você vai ter um filho, porque Abraão pedia muito filho, um herdeiro, né, para ficar com os bens, para dar descendência, né, à humanidade, para crescer, né, a humanidade. E Deus já tinha promessa para ele, Deus já tinha falado para Abraão, não será este herdeiro da sua casa, o mordomo, mas sim o que vem das tuas estranhas, aleluia, será o herdeiro da sua casa. E ali a Bíblia diz que quando chega nesse dia, os anjos fazem uma promessa, Deus faz uma promessa para Abraão e fala, olha, tu vai ter um filho, e esse será o herdeiro da sua casa. E Sara escuta lá da tenda, lá da porta, de trás da porta da tenda, e duvida da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Sara riu-se, e Deus ouviu a risada dela e falou, por que Sara riu? Será que ela não confia num Deus que ela serve? Muitas das vezes nós não confiamos num Deus que nós servimos, duvidamos das promessas de Deus, como fez Sara, duvidou da promessa do Senhor. E até então que ela começa a imaginar que as promessas de Deus na vida de Abraão não iam se cumprir, e manda que Abraão venha se deitar com a sua criada, com a sua serva, e faz então que Abraão entra com a serva Agar. E por isso aconteceu algumas coisas, né, naquele tempo, né? Deus fez a promessa e prometeu a ele a dar um filho. Então, por eles esperar tanto, imaginar que não ia se cumprir a promessa, eles então começam a duvidar, não por Abraão, mas sim por Sara, né? Duvidando de Deus. Então, irmãos, nós não podemos duvidar da promessa do Senhor. Deus fez uma promessa para mim, fez uma promessa para você, e essa promessa que Deus fez na sua vida, há alguns dias ou algum tempo, ela está se cumprindo hoje, né? Ainda que nós duvidamos das promessas do Senhor, Deus manda essa palavra e diz assim, olha, a promessa que eu fiz para você, ela está se cumprindo hoje, né? Não adianta nós insistir, não adianta nós querer esquecer do que Deus, às vezes até mesmo esquecemos o que Deus prometeu para nós. Mas Deus está dizendo, aquela promessa que eu te fiz há tempo, ela está se cumprindo na sua vida. Seja lá o que for, Deus está dizendo, as promessas que eu prometi a você está se cumprindo hoje na sua vida, glórias a Deus. Sara duvidou da palavra, Sara duvidou das promessas, ainda veio falar com Abraão, deita-se com Agar, a nossa serva, e ali não era isso que o Senhor queria, não era essa promessa que o Senhor tinha prometido para Abraão, né? Mas ela deu a sua serva para Abraão, e ali a Bíblia fala que nasceu então de Agar uma criança chamada Ismael, e ali nasce essa criança não entendendo que tinha que ser na terra, não tinha culpa de nada, mas Deus também era com o menino. A Bíblia fala que quando Sara começa então a ficar com raiva, porque a promessa, a Bíblia conta que quando a serva dava um filho para o seu senhor, quem seria o dono dessa criança seria o seu senhor, mas foi diferente. Nesse tempo, Agar começou a se crescer, porque o filho seria dela. Ela fala, olha, como eu estou esperando o filho de Abraão, então eu não vou
né, me rebaixar para você. E até então que Sara começa a ficar com ciúme, com raiva, e manda que Abraão despedisse Agar de casa, mandasse ela sair de casa com a criança. Mas Deus fez uma promessa para eles também. Ismael tinha uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa, falou que a descendência de Ismael seria grande, e cumpriu-se, porque saíram assim 12 tribos, né, da descendência de Ismael. E quando essa mulher está no deserto com seu filho, né, ali ela achou que ia morrer aquela criança de sede no deserto. Estaria Agar e seu filho Ismael. E ali estava ela pensando e orando a Deus: meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser dessa criança? Mas Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu, né, a oração de Ismael e veio e fez a promessa: olha, não vai ser aqui que você vai morrer. Deus está fazendo uma promessa para você: não vai ser aqui que você vai morrer. Deus prometeu coisas grandes para você. Assim como Deus fez aquela promessa para Ismael, que ele ia ter uma grande descendência também, dele sairia 12 tribos, né, 12 príncipes para reinar, né, na terra. Assim também Deus está prometendo para você. Uma grande promessa de Deus na sua vida estará para cumprir. Glórias a Deus. E então Sara, como despediu a sua serva, né, ela manda que Abraão deitasse com a serva para ter um filho, para adiantar, né, nas promessas de Deus. Mas não era isso a promessa que o Senhor tinha feito. Então, irmão, para terminar essa palavra, nasceu então no tempo determinado, como Deus tinha prometido para ele. Porque muitas das vezes nós tentamos entender, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A determinação de Deus na nossa vida é totalmente diferente. Nós fazemos um plano e Deus faz outro, né? Mas Deus está mandando dizer assim, né, por essa palavra: grandes são os projetos dos homens, né? Mas a palavra vem de Deus. Nós possamos fazer planos, possamos fazer projeto, né? Mas Deus que vem a sabedoria, glórias a Deus. E no tempo determinado chega então seu filho Isaac, né? Aí começam as promessas de Deus na vida de Abraão, e a descendência dele continua no seu filho nascido de Sara. Ela duvidou, mas Deus, ainda que ela duvidou, Deus não deixou de cumprir a promessa, né? Deus podia deixar de fazer, né? Deus podia deixar a promessa de lado. Por quê? Porque ele prometeu e ela duvidou. Deus podia falar: já que você duvidou das minhas promessas, não vou dar mais, né? Não vou mais cumprir as promessas. Mas Deus tinha uma promessa, era com Abraão. Deus prometeu a Abraão e falou: olha, tu vai ter um filho. Mesmo que passou tempo, mas Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, né? E para eles nasceu Isaac, e a descendência de Deus, de Abraão, continuou com a vinda de Isaac, né? Então é por essa palavra que o Senhor está mandando dizer: nas promessas de Deus a gente não entende o tempo de Deus, mas o que Deus prometeu para você vai se cumprir, né? Não adianta nós duvidar, não adianta nós tentar adiantar as promessas de Deus na nossa vida, querer pegar com nossas forças, que nós não vamos conseguir. Mas a promessa de Deus nas nossas vidas, ela vai ser cumprida no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe nessa tarde com essa palavra, né? Que nós possamos meditar e que as promessas de Deus na nossa vida venham a ser cumpridas como o Senhor nos prometeu, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Deus seja louvado.